Olá a todos, estou de volta com um vídeo explicador. Achei que era uma boa altura para falar de um tema que provavelmente passou despercebido à esmagadora maioria dos meus leitores e espectadores, que tem a ver com o Líbano, a atualidade no Líbano e o papel da Igreja Maronita no Líbano. Muito rapidamente, a Igreja Maronita é a principal confissão cristã no Líbano. É uma igreja católica de rito oriental, é uma das mais antigas igrejas católicas de rito oriental e basicamente nós podemos dizer que o Líbano foi criado essencialmente para albergar a comunidade maronita, a comunidade cristã, naquela zona do mundo. Portanto, logicamente, o Líbano seria uma parte daquilo que é considerada a Síria, a Grande Síria, mas as potências europeias deixaram ali um espaço que fosse de maioria cristã para haver um Estado cristão naquela parte do mundo. O que acontece é que, com o passar das décadas, essa comunidade cristã foi diminuindo, muito por causa da imigração, por causa da grave instabilidade de toda a zona. Hoje em dia, os cristãos já não são a maioria, mas o Estado libanês continua a ser um Estado marcado muito por uma identidade cristã, tanto que o Presidente da República, por um acordo constitucional no país, tem de ser católico, e depois os outros principais cargos, o Primeiro-Ministro e o Presidente do Parlamento, têm de ser, respectivamente, sunita e xiita. Portanto, estas três comunidades vivem no Líbano. A grande força cristã no Líbano são os maronitas. Mas, das últimas décadas, a comunidade que ganhou mais força de facto, mais força militar, por assim dizer, e por ter mais força militar, tem também mais força política, tem sido o grupo xiita, por causa do Hezbollah. Portanto, o Hezbollah é um grupo do qual provavelmente já todos ouviram falar. É um partido político no Líbano, mas é um partido político com braço armado. E esse braço armado é apoiado pelo Irão e é um dos principais instrumentos do Irão para poder combater contra Israel. E é por isso que Israel tem, ao longo das últimas décadas também, invadido várias vezes o Líbano e combatido contra o Líbano, não contra necessariamente o Estado libanês, mas contra o Hezbollah particularmente. Portanto, com esta força militar que o Hezbollah tem, e que durante muito tempo era maior até do que a força do exército do Líbano, o Hezbollah tornou-se aqui o principal agente político do país e conseguiu dominar a política interna do país. Obviamente, os cristãos não gostam disto, não gostam que haja este grupo com esta força toda e que vai mantendo o país em constante estado de conflito com os seus vizinhos, nomeadamente com Israel. O que é que acontece? É que durante a Guerra Civil da Síria, o Hezbollah esteve muito envolvido na guerra da Síria, apoiando o regime de Bashar al-Assad. E, portanto, o Hezbollah estava, por um lado, a combater Israel, sempre que podia, a dominar a política interna do Líbano e também envolvido na guerra no Irão. Ora, o que é que aconteceu? Na última semana, no dia 3 de setembro, os bispos maronitas estiveram reunidos, um encontro anual, e fizeram uma declaração em que pedem a restauração plena da soberania libanesa. Isto é interessante porque é uma declaração de bispos católicos, de uma igreja católica, mas é uma declaração profundamente política. O que é que eles estão a pedir? A restauração da soberania, o que é que isto quer dizer na prática? Porque isto não é apenas dizer que querem que o Líbano esteja livre de influências internacionais. Não é só isso. O que eles estão a dizer é que queremos aproveitar esta oportunidade para que as instituições libanesas possam assumir o pleno controle do país. Isto implica a desmilitarização de grupos que não fazem parte das Forças Armadas do Líbano. Ou seja, lendo entre as linhas, isto implica a desmilitarização do Hezbollah. E porquê é que os bispos estão a emitir esta declaração nesta altura? Ora, precisamente por causa de tudo o que se passou ao longo do último ano na vizinhança. A começar pela queda do regime Bashar al-Assad, naquele avanço relâmpago dos grupos que eram, na origem, e teme-se que ainda tenham uma grande influência de fundamentalistas islâmicos sunitas, e, portanto, contra o regime que era apoiado pelos xiitas, que eram minoritários na Síria, mas que apoiavam o regime e que dominavam, de certa forma, o regime. A queda do regime Bashar al-Assad deixou os xiitas na Síria sem poder,
obrigou as forças do Hezbollah a retirarem-se de volta para o Líbano e, muito mais importante que isso, afastou da Síria toda a influência iraniana que existia na altura. E com isto, o Irão deixa de ter um caminho livre por terra para fornecer apoio logístico, armamento, etc., para o Hezbollah. Portanto, o Hezbollah perdeu uma grande fonte de armas e de apoio logístico por causa da queda do regime de Bashar al-Assad. Portanto, os bispos querem aproveitar esta oportunidade, este contexto internacional, em que, entretanto, mais tarde também vimos a guerra de Israel contra o Hezbollah, que também voltou a enfraquecer o Hezbollah. Eles querem aproveitar esta oportunidade para acabar com o risco, com a ameaça militar do Hezbollah. Qual é o risco disto? O risco é que o Hezbollah continua a ter armas, continua a ter uma grande força, um grande apoio entre as comunidades xiitas do país, que são significativas, e o risco é que isto cause maiores divisões entre as comunidades xiitas e as comunidades cristãs, e também os sunitas, que também, obviamente, se opõem ao Hezbollah e ao seu domínio no Líbano. Portanto, uma tomada de posição muito forte dos bispos maronitas, muito arriscada também. Vamos ver. O risco, podemos dizer que o risco contrário também existe, não é? Deixarem que o Hezbollah reconstrua a sua força militar ao longo do tempo, não fazendo nada internamente, também é um grande risco para a estabilidade do país e para a sobrevivência da comunidade cristã. Mas eu queria fazer este vídeo para explicar que há muito pouca coisa que se passa no Médio Oriente, do ponto de vista religioso, que não tenha grandes implicações e não tenha um contexto muito complexo por detrás. E era isto que eu queria com este vídeo, tentar iluminar um bocadinho esta complexidade que existe por detrás daquilo que poderia parecer uma simples declaração inofensiva. Queremos restaurar plenamente a soberania libanesa. Quem poderia contestar isso? Afinal, é bastante mais complicado que isso. Portanto, temos que continuar de olhos postos no Líbano. Há muita coisa que se passa no Líbano. É um país muito importante para a estabilidade do Médio Oriente. Tem sobrevivido durante este tempo à guerra civil na Síria. Tem conseguido evitar cair no caos e na guerra civil. E os libaneses lembram-se do que foi a guerra civil no Líbano e que foi uma coisa absolutamente atroz. E cada dia que passa com esta permanência desta instabilidade no Líbano é mais um dia em que os cristãos, mais famílias cristãs, chegam à conclusão que não podem continuar a viver ali e vão saindo do país, e assim vai diminuindo o número de cristãos no Líbano, o que também enfraquece toda a comunidade cristã no Médio Oriente. Portanto, espero que tenham gostado desta explicação, espero que não tenha sido demasiado complicado nem demasiado simplista. Espero voltar em breve com outros explicadores, ir melhorando aqui o ritmo das publicações, e agradeço a todos o vosso apoio. Até à próxima. Obrigado.